Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Pai, nós estamos reunidos aqui e nós carecemos de Te ouvir. Senhor, é a Tua voz, é a Tua palavra que nos transforma, então nos dê ela, Pai. Que ela entre fundo em nosso coração, gerando vida, direção, transformação. Me use por misericórdia, comunique-se, Senhor, com o Teu povo que está aqui presente, com os que estão assistindo também pela internet. Abençoe a todos, meu Pai, o que eu Te peço, é o que nós Te pedimos juntos, no nome do Senhor Jesus. Quem crê diz? Amém. Meus amados, vamos ler juntos no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 66 até o 68, mas depois eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo aí, porque a gente vai voltar no texto e ver outros versículos que são importantes para contextualizar e explicar a mensagem. Tá bom? Então deixa a Bíblia aberta aí em João capítulo 6. Mas no 66 diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha que coisa forte. Alguma coisa muito séria aconteceu aqui. Porque aqui não está se falando apenas da multidão, mas se fala de discípulos. Gente que estava tentando seguir Jesus como discípulo. Não está falando dos 12, mas de outros discípulos que seguiam Jesus. Então Jesus perguntou aos 12, já que muitos discípulos deixaram ele perguntou ao núcleo duro, aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ok, vamos lá. Agora a gente vai, deixa a Bíblia aberta aí, a gente vai voltar agora no início do capítulo. No início desse capítulo, gente, Jesus está ensinando e curando as pessoas. No Evangelho de João não fala que ele está ensinando, fala mais que ele está curando. Mas esse mesmo contexto é retratado por outros evangelistas, pelos outros 3 evangelistas, na verdade. Esse é o contexto da primeira multiplicação de pães e peixes, e os 4 evangelistas relatam esse fato. Ele é muito importante no ministério de Jesus. E em Marcos 6,34 e em Lucas 9,11 diz que Jesus estava sobretudo ensinando. Eles destacam que ele estava ensinando e também curando. Mas o que ele estava fazendo ali, prioritariamente com a multidão, e o que fez ele segurar a multidão até tarde, ou a multidão se apegar nele até tarde, no lugar meio desértico onde eles estavam, era o ensino dele, era a palavra dele. Jesus ficou um tempão com o povo pregando, ensinando a sua palavra. E o povo ficou com Jesus lá um tempão ouvindo, recebendo a palavra. E aí todos os evangelistas dizem que chega no momento que uma preocupação surge entre Jesus e os discípulos. Qual é a preocupação? Eles estão aqui há muito tempo, está tarde, eles não vão conseguir comprar comida no caminho, eles estão com fome. Eles estão tanto tempo ali que a preocupação é: eles podem desfalecer voltando de fraqueza, né? Vai baixar a glicose, eles vão ficar tontos. Jesus, vamos fazer alguma coisa. Em João 6, o próprio Senhor toma a iniciativa de fazer alguma coisa. E aí o Senhor vai fazer aquele milagre maravilhoso com 5 pães e 2 peixinhos, e vai alimentar todo mundo. Gente, depois que ele alimentou todo mundo, olha o que o povo vai dizer aí nesse capítulo, João 6, versículo 14. Olha o que ele vai dizer. Agora preste atenção, ele já estava fazendo milagres.
Se você olhar os primeiros versículos, fala que ele já estava fazendo milagres, e ninguém falou isso. Ele já estava curando, e ninguém falou isso. Mas quando ele multiplicou pão, olha o que o povo falou no versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre, não os milagres, mas este milagre específico da multiplicação dos pães, vendo eles o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora chegou a pessoa certa, o cara que dá pão. E aí olha, sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou retirar-se ele só para o monte. A galera ficou impressionada com o milagre do pão e disse: nossa, é sobre isso, gente. Começaram a postar no Instagram: é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso, é ele. Finalmente chegou agora, finalmente chegou a pessoa certa, o cara que dá pão pra gente. Ficaram tão empolgados que queriam pegar Jesus à força para fazer rei. Jesus, ó, vazou. Tamanha empolgação com o pão. E aí o Senhor pegou um barco, atravessou o mar da Galileia, foi para Cafarnaum. Lá ele entrou numa sinagoga e lá estava ensinando na sinagoga. E isso está lá no final do capítulo, me dizendo que está na sinagoga, mas ele está lá na sinagoga. E aí o povo que estava do outro lado procurou ele, não achou. Souberam que ele atravessou para Cafarnaum, pegaram um monte de barco, atravessaram também atrás dele e foram atrás dele. E no versículo 25, eles dando um migué. Sabe o que é migué, né? Quem não é de Salvador, tá vendo pela internet, migué, tipo assim, né? Não, dando um João sem braço. Você também não sabe o que é isso, também fica difícil, né? Aí fica difícil, vai procurar o baianês aí, né, no Google, né? Então eles, dando um migué, chegam em Jesus no versículo 25 e falam assim: mestre, quando chegaste aqui? Tipo assim, mestre, te encontramos aqui por acaso. Quando chegaste aqui, o senhor está aqui, nossa, que coincidência. Nós também estamos aqui. Aí o Senhor, diretão, vai neles e fala assim no versículo 26, ó: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, ou seja, não porque estavam interessados no que eu estava entregando espiritualmente, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando porque eu enchi a barriga de vocês, houve uma satisfação física, material. Por causa disso é que vocês estão me procurando. Aí o Senhor continua: não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. E aí quando o Senhor falou assim: eu não trabalhe pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, eles só ouviram comida. Eles nem ligaram nada de vida, esse papo, sabe aquela parte da mensagem que te interessa? Rola muito isso com a gente, né? O pastor falou um negócio lá, o que importa é a bênção. Comida. Aí eles perguntaram ao Senhor: Senhor, que trabalho é esse? Que trabalho nós podemos fazer para receber essa comida? Que trabalho é esse que Deus quer que a gente faça para receber essa comida aí? A gente quer essa comida, parece que é boa. Tá parecendo um negócio chique. É gourmet, é? A gente quer, a gente faz o que para receber? Aí o Senhor responde, versículo 29. A obra ou o trabalho de Deus é este: crer naquele que Ele enviou. Preste atenção. O trabalho que vocês têm que fazer para receber a comida que eu tenho para dar é acreditar em mim. Olha que coisa profunda. O trabalho que vocês têm de fazer para receber a comida que eu tenho para dar, que é melhor do que comida física, é acreditar em mim. Esse é o trabalho. Acreditem em mim e vocês vão receber essa comida. Só que aí, eles aí querem ser malacas. Outra coisa para você pesquisar. Eles querem ser malandros, espertos, querem aplicar em Jesus. Eles mais uma vez não querem esse papo espiritual e querem comida. E aí eles falam assim: a gente tem que acreditar em você, né? Tá bom, o que você vai fazer, Jesus, para a gente acreditar em você? Olha que conversa fiada. Os caras que ontem viram Jesus curar,
multiplicar pão. Agora jogam esse baratinho, outro para você pesquisar aí. Senhor, o que é que você vai fazer para a gente acreditar em você? Faça alguma coisa. Aí eles sugerem, olha o que eles sugerem. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. E você, o que é que o Senhor vai nos dar? Antes acreditaram em Moisés porque ele deu maná. O Senhor vai colocar o que na nossa mesa? Eles estão loucos para o pão, são os loucos do pão, gente. Eles querem manipular Jesus para comer. O que é que o Senhor vai fazer? Vai fazer de novo o que fez ontem? Aí a gente acredita. E amanhã vamos duvidar de novo para o Senhor fazer de novo. Fique provando todo dia que o Senhor realmente é, nos dando pão. Porque na verdade eles não entendem nada, não querem o Evangelho, não querem Jesus, eles só querem pão. E vão fazer o que for necessário para saciar essa necessidade, esse desejo material que os consome. Eu vou dizer uma coisa a vocês, às vezes tem desejos materiais que nos consomem. E nós fazemos tudo por eles. Até buscar Jesus. Até vir para a igreja. Sabe? Batiza. Faz o que tem que fazer o que, pelo amor de Deus, para receber esse negócio aí? Curso de batismo, como é que é? Onde é que é? Como é que faz? Qual é o caminho para eu receber o meu pão? Para eu viver, para eu satisfazer, para eu receber o que eu tanto quero. É como eles estão. Aí o Senhor começa a quebrar bastante eles. Porque o Senhor fala assim, olha, Moisés deu um pão que quem comeu morreu. O pão que eu dou, quem come vive para sempre. Aí eles falam no versículo 34, Senhor, nos dê esse pão então logo. Nos dê esse pão. E isso lembra muito a mulher samaritana, lembra? Capítulo 4 desse mesmo evangelho. Se você beber desta água, você volta a ter sede. Se você tomar a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ela fala, me dê dessa água para eu não voltar mais aqui. O Senhor fala uma linguagem espiritual, mas quem não tem entendimento espiritual só interpreta de forma material. Pergunta ao seu irmão assim, você interpreta de forma espiritual ou material? O que te importa? O que te interessa? Você liga para esse negócio espiritual mesmo ou só quer uma bênção que resolva a sua vida? Te importa essa linguagem espiritual ou não te interessa? Ou isso é uma baboseira, isso é uma conversa fiada? E aí? Como que você pensa? Quando você ouve sobre Deus te abençoar, Deus te fortalecer, você pensa lá o quê? Peraí, é a minha conta que vai ser paga, o apartamento que eu vou comprar, né? O dinheiro que eu vou receber, ou isso ganha na sua mente uma profundidade maior e eterna? A gente tem que se questionar isso, porque o Evangelho é sobre isso. E aí o Senhor começa a falar um negócio que agora vai romper com eles mesmo, porque o Senhor começa a falar, eu sou o pão. Eu sou o pão. Tem que se alimentar de mim. Tem que comer de mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí é nessa hora que a coisa vai romper, que eles vão deixar Jesus, eles não vão gostar desse papo, vai parecer um papo estranho, eles não vão querer, e aí começam a vazar. Ih, esse cara tá doidão. É canibalismo, que negócio estranho esse. Ih, não tem gente, tem pão não, acabou, viu? Não tava mais pão não, foi só ontem, acabou, furada. E aí começam a vazar, começam a ir embora. Mas tem uma coisa que o Senhor fala, e que pão é esse? Tem uma coisa que ele fala que dá uma dica, que é João 6,63. Ele fala, as palavras que eu disse, as minhas palavras. Ele fala assim, a carne, ou seja, o que é material, não gera nada, tem pouco som. Mas as palavras que eu vos digo, são espírito e vida. E aí quando a galera começa a vazar, vocês leram comigo, ele chega para os 12 e pergunta, querem ir embora também? Estão só atrás de pão também? Aí, gente, Pedro é fantástico, porque Pedro, mesmo ainda sendo um homem carnal, ainda não tinha sido regenerado no Espírito Santo, ele tem umas revelações que só ele tem, nenhum discípulo tem, impressionante. E Pedro mais uma vez entendeu tudo, ele falou, não, eu entendi, não, vamos para onde, vamos para quem?
Já entendi qual é o pão? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele entendeu, presta atenção, que o pão de Jesus são palavras. Eita! O pão que Jesus tem para nos dar são palavras. E o que são palavras? Palavras são expressões com certo significado que carregam uma certa mensagem e que tem um poder de transformar a nossa mente. E o Senhor está falando que isso alimenta. E que isso alimenta mais do que pão material. Presta atenção. E Ele está falando que é mais importante você comer desse pão espiritual do que comer de pão material. Quando o povo queria pão espiritual e ficou lá ouvindo Ele dar o pão espiritual, Ele deu o pão material. Mas quando o povo veio só por causa do pão material, Ele não deu. Presta atenção. Quando o povo ficou lá ouvindo Ele, querendo pão espiritual, Ele deu o pão material. Mas quando vieram só pelo pão material, Ele não deu. Para que eles soubessem que Ele não vai dar pão material para quem não quer pão espiritual. Porque Ele não pode dar pão material sem transformar coração com pão espiritual. Porque Ele estraga você. Ele precisa primeiro te dar pão espiritual. Agora, preste atenção. Eu não vou demorar muito. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito profundo. Ó. Nós temos um problema filosófico no mundo. Um problema filosófico no mundo. Preste atenção. E aqui alguém pode chatear comigo. Então fique atento. Fique bem atento para você me entender. Nós temos um problema conceitual, filosófico absurdo no mundo. Estava estudando sobre isso. Estava meio, meu Deus, problema filosófico no mundo. E agora quem sou eu? Vou agora ter a ousadia de criticar, sabe quem? Immanuel Kant. Misericórdia. Orem por mim. Preste atenção. Preste atenção. Estava estudando isso, virei à noite pensando nisso. Preste atenção. O mundo, antes do iluminismo, século XVIII, ele não fazia separação entre metafísica e mundo físico. Era um pressuposto que o mundo espiritual existia e que de alguma forma a gente precisava se relacionar com ele. E de que as coisas do mundo físico terminavam no mundo espiritual, no mundo metafísico. E isso é o conceito bíblico, de Gênesis a Apocalipse. É não separar físico de material, mas entender que uma coisa está ligada à outra e que o espiritual antecede o físico. Amém, gente? Aí vem Immanuel Kant. E ele não negou Deus e não negou o mundo espiritual, mas ele fez uma coisa da pior. Sinceramente, estudando bastante ontem, eu li, reli, fui na fonte original, li, e eu falei, cara, rapaz, esse cara foi bem intencionado. Mas eu estou achando que o diabo inspirou ele. Sinceramente. Porque ele faz um negócio pior do que negar. Porque quando você nega, é tranquilo. Mas o que ele fez? Ele não negou. Kant fez o seguinte, olha, preste atenção. Metafísica existe, é necessária. Deus existe e é necessário. Até para você construir ética e moral sem Deus, ele dizia, é impossível. Para você ter um imperativo categórico moral, você tem que ter Deus. Senão não existe moralidade e virtude definida, é o vale tudo. Então isso aí está legal. Só que aí ele dá uma pancada complicada que vai determinar a filosofia daí em diante, porque ele inspirou todo mundo. Eu fui ver, todo mundo se baseia nele a partir de agora. Ele fala o seguinte, metafísica existe, mundo espiritual existe, mas nós não podemos compreendê-los com a nossa razão. É a obra crítica da razão pura, quem lembra disso? Nós não podemos compreendê-lo. E como nós não podemos compreender metafísica, sabe de uma, deixa isso para lá um pouco, gente. Filosofia, se concentre no que você pode tocar, pegar, descrever, nos fenômenos racionais. E crie fundamentos para a ciência. Deixe metafísica para lá, deixe mundo espiritual para lá. Quando ele faz isso, gente, ele lança as bases para todo o materialismo que vai vir. Porque as pessoas começam a partir de Kant pensar assim.
Pô, esse negócio de espírito, mundo espiritual é muito complexo. Esse negócio, sabe, Deus não nos quer pensando nisso, não. Isso aí a gente não alcança, não, sabe, vamos se concentrar no que importa. E aí, a partir disso, se desenvolvem vários pensamentos que desprezam o espírito, como se ele fosse inalcançável, como se fosse intangível a revelação de Deus, né? Então, Kant ele só acha que a religião é importante quando ela é profundamente prática. Se ela for prática, beleza. Se ela não for prática, ela não serve. Só que aí você resume, você coloca Deus dentro do seu bolso prático. E o seu bolso prático é miúdo. Um Deus, para ser Deus, ele tem que exceder o seu entendimento. O conceito bíblico é de amor que excede entendimento, Efésios 3, paz que excede entendimento, Filipenses 4, e Deus que enche a sua razão, mas excede a sua razão. Vou explicar como isso funciona, mas antes preste atenção. Tem uma coisa basilar que Paulo fala, tá dando para entender? Está muito complicado? Tá dando? Tem uma coisa basilar que Paulo fala, que eu acho que Kant também não entendeu isso. Primeiro ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele fala o seguinte. Não, versículo 19 e 20 fala o seguinte, ó. Tudo que de Deus se pode conhecer naturalmente, Deus deu a conhecer na natureza. Nossa. Ele fala assim, o que é que ele fala? Ah, pastor, sim, Deus deu a conhecer a natureza, então, que ele é detalhista, que ele é caprichoso, não. Paulo fala, o seu eterno poder, sua divindade estão de alguma forma revelados na natureza. Então o homem, ele primeiro já consegue acessar Deus numa revelação, num contato com a natureza. Então é uma coisa, eu não consigo acessar, está fora da minha razão, não é verdade. Eu consigo na minha natureza. Na natureza eu consigo pensar muito sobre Deus. Mas aí ele vai além. O autor de Hebreus fala também em Hebreus 1, e Paulo vai além. Em Hebreus 1, o autor fala assim, né? Deus que antes falou de várias formas pelos profetas dos nossos pais, agora escolheu falar nos últimos tempos pelo Filho, em quem está o esplendor da glória de Deus, a revelação exata do seu ser. E aí Paulo fala em Colossenses 2:9, que em Jesus habita toda plenitude da divindade. Então o Deus, que de fato não cabe em nossa razão, escolhe se revelar aos homens, primeiro com a natureza, com os profetas, e depois ele se revela todo no Filho. Entende? Só que aí, preste atenção, se você pega o pensamento kantiano e você aplica em Jesus também, você esvazia Jesus. Porque você fala o quê? Peraí, certo, Jesus é Deus, mas o que importa? O que importa é que ele mandou perdoar. O que importa é que ele mandou cuidar do pobre. O que importa é que ele mandou... O que importa não é isso? Não é o que eu entendo? Não é só isso que importa. Importa continuar se alimentando dele, porque ele é um pão espiritual que excede o meu entendimento. Você está entendendo isso? Está compreendendo isso? Não importa estacionar nas coisas práticas dele. Isso é falso. Isso é falso, Kant. Me perdoe, você venha, mas isso é falso. Estou falando com mortos agora, meu Deus, você está falando que você é espírita. 1 Coríntios 13, final do capítulo, versículo 9. Paulo fala: em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Por quê? Porque nós não temos toda a revelação em nosso raciocínio. Nós precisamos de uma parte espiritual para acessar algumas coisas. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, e será assim até que na glória nós vejamos ele face a face. Você entende? Continua havendo um mistério e uma revelação espiritual que não é acessada completamente por nossa razão. Entende, gente? E isso, Efésios 3, para quem Paulo fala, olha,
Que possamos compreender com todos os santos a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo que excede todo. Você vai compreender algo que excede o seu entendimento. Compreender algo que excede seu entendimento, como com experiência. Aleluia. É uma revelação que entra em seu coração, você não consegue nem explicar, mas te alimenta, te transforma. Paulo diz em Filipenses 4, que você entrega toda a sua ansiedade ao Senhor em oração, e uma paz que excede o entendimento guarda teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. Você não compreende, mas vem uma paz, vem uma shalom de Deus. Você entende isso, meu amado? Então é muito perigoso você pensar nessa linha iluminista kantiana. Infelizmente, toda a base filosófica moderna está nisso. Kant é o pai da filosofia moderna toda. E nós somos ensinados a pensar assim. Ah, que conversa é essa aí? Não, o que importa? Qual é a coisa prática? E isso é um perigo. Inclusive para mim, quem foi mais longe nisso, e me perdoe quem gosta, foi Karl Marx. Foi quem mais errou nisso. Porque ele não só vai dizer que só importa a matéria, como ele vai dizer que todo papo espiritual é só conversa fiada para justificar de fato a manipulação do que realmente importa, que é a matéria. Na verdade, ele vai até mais fundo. Ele fala que toda a filosofia, o direito, tudo é meio de manobra para dar matéria a um e não dar outro, para dar recurso a um e não dar outro, para dar capital a um e não dar outro, entende? Mas sobre o espírito, que é o que nos importa aqui, ele vai dizer isso, que nada. Religião é o ópio do povo, é uma ilusão, é uma distração. Metafísica não existe. Lenin, baseado em Marx, vai dizer: o comunista tem convicção de que Deus não existe. E não que seja uma regra para todo comunista, mas é o que se deduz da ideia marxista. É o que se deduz quando você pensa que só o que importa é o pão e não o espírito. Você entende? Agora vamos lá para ser prático. Pastor, você está se contradizendo. Ser prático no entendimento. Amém, gente? A gente entender, apesar de não exaurir, não compreender tudo. Vamos lá, preste atenção. Salmo 139, versículo 6. Davi antes está dizendo o seguinte, ó, preste atenção, falando o seguinte, ó: Senhor, tu me cercas por trás e por diante. Eu levanto, o Senhor sabe. Eu sinto, o Senhor está de olho em mim. Eu deito, o Senhor está ligado. Eu vivo num Big Brother. Brincadeira. Gente, é uma piada. Ninguém riu. Vou falar de novo. Eu sento, o Senhor está ligado. Eu levanto, o Senhor está ligado. Eu deito, o Senhor está ligado. Eu vivo num Big Brother. Obrigado. Não foi isso que ele falou. Ele falou: Senhor, ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já sabe toda. Aí ele fala no versículo 6: espera aí, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, de maneira tal que eu não posso atingir. Aí se ele fosse kantiano agora, o que ele fazia? Ó, não entendo isso não, esquece isso. Vou cuidar das minhas ovelhas. Esquece isso. Vou cuidar do meu reino. Que papo estranho, um cara que me cerca, que me taca, que me... Não. Ele fala: eu não entendo, mas eu estou gostando desse papo. Eu não consigo exaurir na minha mente e nem compreender a tua onisciência, a tua onipotência. Entretanto, ela continua me abençoando e eu vou ficar pensando nela. Aí ele volta pro papo estranho que ele não entende. Porque o Senhor me formou no ventre da minha mãe, escreveu meus dias quando nenhum existia. E aí continua. E aí quando chega no final do capítulo, Salmo 139, ele vai nos dar a prática desse raciocínio. Ele fala: Senhor, sabe de uma? Veja, tu me sondas e tu me conheces. Veja se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho correto. Preste atenção. Eu não consigo exaurir o Senhor, mas o Senhor me compreende completamente.
Eu não consigo te compreender, mas nessa relação contigo, eu posso ser iluminado para que através da tua luz, que eu não compreendo, mas me ilumina, eu possa andar no caminho correto. Ninguém aqui entende o sol completamente. Ninguém aqui aguenta nem ficar olhando para o sol. Ninguém aqui consegue se aproximar do sol, mas todo mundo aqui depende do sol para viver. Você entende? Não é porque eu não compreendo o sol, porque eu não posso me aproximar do sol, porque eu não posso olhar para o sol, que eu vou descartar. Não! E quanto mais eu entender sobre o sol, melhor, amém, gente? E hoje já se sabe, por exemplo, que a gente tem que tomar banho de sol, porque vitamina D e outras coisas, entendeu? Então, regular o nosso ciclo circadiano, né? Com a luz do sol, e cada vez mais entendemos a importância do sol para a gente, para o mundo todo, para o universo, para o nosso sistema solar. É a mesma coisa. Então, eu tenho que entender que Deus tem um poder de trabalhar na minha alma com a sua palavra e com a sua revelação e com a sua presença, que excede muito as minhas expectativas materiais. Você compreende isso? Eu preciso do pão vivo. Por isso que Pedro entendeu. Eu não vou para lugar nenhum, porque a tua palavra é o meu alimento. Mas pastor, eu já conheço Bíblia, preste atenção. Agora eu vou pegar você também, que está sabichão da Bíblia. Eu já conheço Bíblia, pastor. Eu já li Bíblia. Se for essa questão, não é só essa questão. Olha outro salmo, Salmo 119, versículo 18. Ele fala assim, ó: abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quem está escrevendo é um levita, o cara conhece a lei de cor. Entretanto, ele sabe que ele precisa continuar se alimentando de uma lei que ele já conhece, porque ela é capaz de trazer a ele um alimento novo e uma revelação nova a cada dia. Então ele fala: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha o próximo versículo, 19, ele fala assim, ó: Senhor, sou peregrino na terra, não me esconda teus mandamentos. Como assim? O cara vai procurar a Bíblia dele de manhã e Deus escondeu. Senhor, pegadinha. Cadê minha Bíblia? Jesus, não brinque comigo. Não. Ele vai ler a Bíblia dele e não vai entender se Deus não der revelação. Se Deus não fizer a vida da palavra entrar nela. Senhor, eu sou um peregrino na terra, a minha vida é curta na terra. Quando eu meditar na tua lei, não me esconda ela, me revele a tua palavra, me alimente com a tua palavra. Toca em seu irmão, diga: meu irmão, palavra alimenta, meu irmão, palavra alimenta, a palavra do Senhor alimenta. Abre meus olhos. No versículo 20 ele vai dizer, eu estou no Salmo 119, ele vai dizer: Senhor, eu estou ansioso, desejando os teus mandamentos. Por que você não lê? Porque não é só ler, é receber revelação. É espírito, é espírito. Não é só uma ideia racional, não é só um princípio prático. É isso, mas é muito mais. Preste atenção. Nós não estamos falando aqui de irracionalidade. Nós não estamos falando de algo subrracional. Pelo contrário, estamos falando de algo que enche a nossa razão, com princípios, com práticas muito claras, mas que excede o nosso entendimento. Que é espírito, que você não pode compreender, mas que transforma a sua vida. Você entende? Agora a gente não entende às vezes o remédio que a gente toma. A gente quer entender, a gente não entende. Você toma um monte de remédio, você não sabe como reage no seu organismo. A enzima que se liga lá, a química daquele remédio, o neurotransmissor, você não entende. Quanto mais a palavra do Senhor. Então o que você tem que fazer é se alimentar dela, é se encher dela. E aí eu vou te falar só alguns exemplos para você entender como isso se aplica em Jesus de maneira muito clara. E depois a gente encerra, a gente vai orar junto. Presta atenção, ó. Olha como o Senhor fez questão de estabelecer isso, porque Ele sabia da nossa tentação de ser materialista. Antes de Karl Marx, essa turma que viu atrás dele foi super materialista. Ele está aqui, ó: gente, eu tenho uma palavra espiritual. Gente, não quero um pão antes da palavra, quero uma palavra antes do pão. Não, que conversa fiada, cadê o pão? Cadê o pão?
Vai distribuir pão ou não vai? Vai resolver o problema social ou não vai? Se não vai, tchau. Eles não entendem que a palavra gera o pão. E eu vou te mostrar isso agora, presta atenção. Jesus não é contra pão, mas Ele quer colocar o pão no lugar certo. Ele não é contra o seu desejo material, mas Ele quer colocar no lugar certo. Tentação de Jesus. A primeira tentação dele qual é? O diabo chega e de cara fala o quê? Pão. Não fala nada. Não propõe nenhum raciocínio espiritual novo. Ele simplesmente questiona a filiação do Senhor e diz, faz pão. E o Senhor diz, opa, não. Isso não é nada contra pão. Mas eu vou aproveitar isso aqui para estabelecer prioridades. Nem só de, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu vou comer pão, mas antes eu quero dizer a você que eu estou alimentado no meu espírito. Aí ele come o pão que já propõe? Não. Ele vai comer pão, mas o pão que os anjos trouxeram. Aleluia. Você vai comer pão que vem dos anjos, que vem do céu, que vem de Deus. É só você entender a ordem das coisas. Mateus 6,31, ele fala aos discípulos, não andeis ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Isso é preocupação dos gentios que nem Deus conhece, nem de judeu, é de gentio que nem Deus conhece. O Pai sabe de tudo o que você precisa, o Senhor fala. Faz uma coisa, em primeiro lugar, busca o reino de Deus e a sua justiça. Pensa nisso primeiro, pensa nas coisas espirituais primeiro, e estas coisas vos serão. Aí no mesmo capítulo ele vai ensinar o Pai Nosso. Ele ensina o Pai Nosso, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E qual é o primeiro pedido? Venha a nós o teu reino, já foi da tua? Depois que eu pedir, que eu desejo o reino e vontade e revelação de Deus, aí vem em seguida o pão. Porque Deus não tem problema em lhe dar pão. Deus tem problema em lhe dar pão se você não tem espírito. Porque Ele te empurra, preste atenção, para uma guludice de alma e de vida, para uma compulsão. Porque quem busca satisfação espiritual, emocional no pão, tem compulsão alimentar. Isso aqui é só uma ilustração. Isso pode ser compulsão de qualquer área. É distorção de vida, de alma. Entende? Estou falando sobre comida, gente. O assunto não é nutrição. É também, na verdade. É satisfação de alma. Presta atenção. O Senhor criticou eles. Olha, vocês estão vindo para cá para mim porque estão satisfeitos de pão. E o Senhor criticou isso. Vocês deveriam estar vindo para mim insatisfeitos de alma, e eu vos daria pão. Mas como vêm satisfeitos no pão, eu não dou pão. Você entende? Mas quando você busca em primeiro lugar o reino, então tem pão. Por quê? Porque agora as coisas estão bem estabelecidas. O reino que transforma coração e mente, Ele traz pão e traz todas as coisas, gente. Uma história de Jesus, para você ilustrar bem, e aí pronto. Presta atenção. Jesus chega na beira do mar da Galileia, Lucas capítulo 5, e diz que ele vê 2 barcos. E os pescadores estão frustrados, lavando as redes, porque tentaram pescar a noite toda e não tiveram sucesso. Ele vem com a multidão que está ouvindo a palavra. Ele poderia primeiro fazer o milagre e depois pregar. Mas ele sabe que não é assim que funciona. Ele primeiro entra num barco de Pedro. E Pedro, mesmo cansado e frustrado da pescaria, participa da pregação e do culto todo. Ele prega no barco de Pedro. E o texto fala em Lucas 5,4 que quando ele terminou de dar o pão espiritual, de dar o pão vivo, de alimentar o espírito,
ele que não é insensível às nossas carências materiais, olhou para Pedro frustrado e falou: leva o barco para o fundo agora, meu filho, porque agora que você está alimentado espiritualmente, eu posso te dar o pão material. E aí Pedro fala: Senhor, tentei a noite toda, não consegui, mas agora sobre a tua palavra, sobre a fé, aleluia, sobre a fé, uma fé que eu construí te ouvindo, aleluia, uma relação contigo que eu construí te ouvindo pela tua palavra, com a mente nova, com a perspectiva nova, com a visão nova, eu vou lançar rede, mas não com a alma vazia, com a alma cheia, e a alma cheia traz uma rede cheia, e uma rede tão cheia que ele compartilha com o outro, porque a alma cheia de Deus, a primeira coisa que ela faz com o enchimento físico é compartilhar. Está entendendo? Mas primeiro ele prega, ele alimenta o espírito. Se você vê ali o homem do Salmo 1, diz que é um homem que tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Mas é um homem que se alimenta da palavra de dia e de noite. Olha que interessante. Diz que esse homem, qual a virtude? Peraí, por que tudo que ele faz prospera? Presta atenção. O Salmo está atribuindo toda a prosperidade dele à meditação na palavra. O Salmo fala o seguinte, é um homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, ou o conselho dos ímpios, não se assenta na roda, e antes disso não se detém no caminho do pecador. Ele é honesto, ele não quer coisas ruins, mas assim, não fala de nenhuma coisa virtuosa que ele faça, que ele, tipo assim, ele é trabalhador, ou ele é inteligente, ele é inventivo, não. Fala só o seguinte: ele medita na palavra de dia e de noite. E a consequência disso, dessa mente que se alimenta do Espírito, ele é uma árvore frutífera. Tudo que faz prospera, dá o fruto no tempo certo. Por quê? Porque toda virtude que se é esperada será manifesta nesse alimentar da palavra. Por isso que o salmista não precisa nem falar, ele é trabalhador, não, só o seguinte, ele come palavra dia e noite. Como ele come palavra dia e noite, pronto, as coisas vão fluir. Você está entendendo, gente? Estou preocupado com o seu entendimento hoje. Estou kantiano aqui. Porque se eu não estiver kantiano, não é que eu entenderei. Mesmo que você não entenda completamente, como essa que é a palavra de Cristo, ela entra em você e te transforma. Mas é bom que você entenda, amém? Até onde você consegue entender. Último texto, Josué capítulo 1. Presta atenção, olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Josué está diante de um grande desafio. Substituir, sabe quem, gente? O semideus da Bíblia. Quem é o semideus da Bíblia, gente? Aprenderam, né? Agora não fale por aí isso não, que vão dizer que eu estou fazendo uma heresia. Eu falo só aqui para vocês, viu? É uma brincadeira minha. O semideus é Moisés. E Josué tem que substituir o semideus. Aí que negócio, o que é que eu faço agora para substituir Moisés? Aí o Senhor fala, Josué, é o seguinte, tenha coragem, tenha bom ânimo. Aí chega a hora que ele fala assim, ele fala o seguinte, faça uma coisa, se esforce para fazer uma coisa, medite no livro dessa lei, de dia e para fazer conforme tudo que nele está. Gente, o livro da lei, naquela época de Josué, gente, era bem pequeno. Era só as leis de Moisés que ele deixou escrito ali. Nem o Pentateuco estava todo completo ali, porque depois foi... Enfim, era só as leis de Moisés que ele tinha ali. E o cara tinha que passar o resto da vida lendo e relendo aquilo. Dia e noite, todo dia. Não tinha, não, novidade, não, eu quero um filme novo. Não, o filme é isso aí, meu filho.
Primeiro você come isso aí, depois você vai ver o filme. Come isso aí todo dia. Não, come todo dia. É igual dieta de bodybuilder, frango e batata doce. Come primeiro para crescer aí. Come primeiro. E o Senhor fala, se você fizer isso, Josué, é só você fazer isso, então você fará prosperar o teu caminho. Significa, tudo que você precisar receber, você receberá. Porque você está alimentado. Jesus disse em João 15, ó. Eu falei que era o último, era aquele, né? O último é esse agora, prometo. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em, pedirei tudo o que quiseres. Tudo o que quiseres. E vos será feito. Você crê nele? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Agora deixa eu fazer uma defesa de Kant aqui. Já falei da parte que eu acho que ele foi ruim. Eu acho que ele foi importante para desenvolver a ciência, né? Porque se a ciência ficasse também sempre esperando entender tudo no metafísico para se desenvolver, talvez se travasse. Enfim, eu não entendo, isso eu também não entendo. Eu sei que espiritualmente foi um desastre esse pensamento. E eu quero te convidar hoje a se abrir para esse pão vivo cada vez mais. A ter fome disso. Fome de quê? Da revelação de Deus. Da palavra que te transforma. Que é vida no seu coração. Que te liberta. Então, meus amados, o que nós temos que fazer no nosso tempo? Voltar a imergir, sabe? Como os crentes primitivos. Atos 2 fala que todos os dias eles eram alimentados na doutrina. Todo dia. E consequentemente, porque eram alimentados na doutrina, o que é que eles faziam? Partiam o pão. Por que eles partiam o pão? Porque estavam cheios da doutrina. E na verdade, acho que a melhor experiência de compartilhamento da história é Atos. Todos tinham tudo em comum. Olha o sonho de Marcos aqui, ó. Todos tinham tudo em comum. Se cuidavam uns dos outros. Porque alguém forçava? Não, porque forçar não funciona. Mas porque uma doutrina transformou o coração. Porque se o pão vivo entra, o pão material sai. E é partilhado. E é distribuído. Você entende isso? Então, e aí, o que acontece? Outro erro da igreja. O que é que a gente quer? A gente quer, peraí, eu quero um curso para aprender isso aqui, eu quero um curso para aprender aquilo ali, eu quero um curso para aprender a desfraldar meu filho à luz da Bíblia. Nada contra. Se tiver, eu também estou querendo. Estou precisando. Se alguém criar um método a partir da revelação de Deus, de desfraudamento, estou querendo para ajudar, é sério mesmo. Mas às vezes a gente quer ser tão prático e específico, a gente não vai no âmago da revelação, que é o que transforma o nosso sentimento para ser um pai que, mesmo que o filho não desfraude rápido, ama o filho. Você está entendendo, meu amado? E qual é o âmago da revelação? É o Evangelho, que diz que você não prestava, mas Deus investiu em você na cruz, e pela graça te alcançou, e te deu o Espírito dele, que é o seu tesouro, a sua maior riqueza. Guarde o bom depósito que há em vós pelo Espírito. Amém? Vamos cantar essa canção, que canção linda, ó. Olha que canção linda, cante isso comigo, vamos orar junto. Teu Santo Espírito
E esse é meu pão. E esse é o meu pão. Aleluia. E esse é o meu pão. Tua vontade feita. Aleluia. E eu. E nada sou, Senhor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti. Aleluia. Perdido estou sem ti, Estou perdido sem o Senhor, meu Pai. Jesus. Olha que coisa profunda. Pra gente orar junto agora. Em Mateus, o Senhor fala: se vós, sendo maus, dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vai dar coisas boas a quem lhe pede? E ele disse antes: se você que é pai mau, se o seu filho te pedir um pão, você dá uma pedra? Não, você dá pão, e dá um pão bom. Deus não tem nada contra te dar pão. Mas quando Lucas conta essa mesma fala de Jesus, ele muda. Ele fala assim: ó, se vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a quem lhe pedir? Olha, percebe que Lucas estabelece a base. Aleluia. Ele vai te dar bem, ele vai te dar pão, ele vai te dar peixe, não vai te dar pedra nem cobra. Mas ele vai te dar isso porque ele te deu o Espírito. Aleluia. E porque ele te deu o Espírito, você parte o pão. E partiam pão de casa em casa. Estavam cheios do Espírito, alimentados na doutrina, e por isso partiam pão de casa em casa. Jesus, tu és meu pão. Diga: Senhor, me encha com teu Espírito. Peça isso a Ele: Senhor, me encha com teu Espírito. Tua Me encha, Senhor, com a tua revelação. Me encha, Senhor, com a tua sabedoria. Me encha, Senhor, com a tua vida. Aleluia. Vem cá, meu, vem cá, Bilhão. Precisamos fazer uma coisa com você aqui, vem cá. Você tá com a cara de Jesus hoje. Anunciou o casamento, ficou logo santo. Tô com cara de Jesus. Gente, mas pastor, como é que é esse negócio? Eu não entendo muita coisa. Você acha que Pedro entendeu aquele papo todo, foi? De meu corpo é comida, meu sangue é bebida. Tem que comer minha carne. Sabe o que ele entendeu? Não entendeu nada, gente. No privado a galera tava assim: gente, eu tô entendendo nada. Ele no grupo colocou, né? Não, Senhor, estamos contigo. Mas no privado, estou entendendo nada também. Ele não entendia muita coisa. Então tá o Senhor andando, né? E o Senhor dizendo assim: vamos me largar? Aí tá Pedro com ele, assim: ó, Senhor, eu não estou entendendo muita coisa não. Entendeu? Mas é o seguinte: o que o Senhor fala gera vida em mim. E gera vida
eterna. Então ele está caminhando com Jesus e ele vai entendendo aos poucos. Tanto que o Senhor vai dizer para ele depois, em Lucas 23, que ele ainda vai se converter. Ele vai dizer a Pedro que Pedro vai por um caminho que ele não vai entender, que outro vai carregar ele. Pedro não entende nada. Senhor, ele não entende nada. Ele começará a entender em Atos 2. Entende? Mas ele está aqui, ó. Rapaz, não estou entendendo mais coisa, mas eu estou contigo. Esse negócio que o Senhor faz transforma, alimenta, gera vida. Obrigado, irmão. Obrigado. Aleluia. Erga a mão, peça a Ele o Espírito dEle, meu irmão. Peça a Ele a unção dEle. Peça a Ele a presença dEle, meu irmão. Aleluia. Eu quero, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Meu Pai, nós não entendemos tudo que o Senhor faz, mas sabemos que o Teu pão, a Tua palavra, a Tua revelação, a Tua presença, o Teu Espírito nos alimenta e nos gera vida. Pai, nós não queremos abrir mão da nossa inteligência, pelo contrário, foi o Senhor quem nos deu ela. Queremos crescer em conhecimento, mas também queremos crescer em graça, Senhor. Queremos crescer em intimidade. Queremos crescer em contato profundo com o Teu Espírito. Que a Tua palavra, que vai na divisão da alma e do Espírito, entre em nós todos os dias, alimentando em nós o que nenhum pão material pode alimentar, suprindo e nutrindo o que só o Teu Espírito pode fazer. Oh Senhor, nos enche com o Teu Espírito, Pai. Nos enche com a Tua graça e que nós busquemos todos os dias esse alimento, essa presença, essa revelação, esse contato com o Senhor, meu Pai. Que tenhamos fome do Senhor, desejo do Senhor, vontade de Te conhecer. Cada pregação que nós ouvirmos, cada vez que nós lermos a Tua palavra, que nós orarmos, que nós cantarmos, que haja uma alimentação misteriosa dentro de nós, e que possamos conhecer o amor de Deus em Cristo, que excede todo entendimento. Nos alimenta de Ti, Senhor, nos preenche com esse amor que não se explica, esse amor que confirma que a nossa esperança não é em vão, Romanos 5,5, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Testifica em nosso espírito, Senhor, que nós somos Teus filhos, e nos enche desse pão celestial. Nós queremos o pão vivo, nós queremos comer desse pão que nos fortalece e nos transforma, para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Quem crê diz: Poderoso Deus, aleluia. Poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia. minha alma anseia por Ti. Para encerrar, cante isso: poderoso, Poderoso Deus, Tu és poderoso, Senhor, aleluia. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por O Teu toque, a Tua presença, Senhor.
minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia, aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça que veio em forma de homem, mas que é pão para o nosso coração, a graça do Senhor que nos preenche, nos enche, nos alegra, nos faz transbordar de um amor, de uma paz e de uma alegria que ninguém explica, de uma sabedoria que não se acha na terra, aleluia, de uma compreensão, de um entendimento que só Ele pode dar. Que esse pão venha com graça sobre o teu coração, e que a comunhão com os santos que partilham esse pão espiritual e depois o material também, por consequência, a comunhão no Espírito, a presença do Espírito, a unção do Espírito, a vida no Espírito, encha você e a sua casa em nome de Jesus. Quem crê diz, Deus te abençoe, tenha uma boa semana, aleluia.